Como fazer para que a autoestima não seja mais um problema para o vendedor? Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, sou especialista em vendas de relacionamento, que são aquelas vendas que acontecem presencialmente, ou por telefone, ou pelo WhatsApp, não importa. O importante é que vendas de relacionamento são as melhores oportunidades para se fazer grandes negócios. Fica comigo que eu vou te mostrar tudo sobre vendas de relacionamento. Eu já gravei um outro vídeo aqui falando sobre uma técnica para manter a autoestima lá em cima. Tá? É uma técnica de perceber, aceitar, perdoar e agradecer. Tá? Mas essa é uma técnica. Eu quero falar hoje sobre como ter um estilo de vida que te protege da baixa autoestima. O que significa proteger da baixa autoestima? Problemas acontecem na vida de todo mundo, do vendedor também. Do vendedor, talvez um pouco mais, porque a gente lida com objeções o tempo todo. Bom, então o que acontece? Se eu tenho um estilo de vida que me coloca com a autoestima lá em cima, caso aconteça algum problema, eu vou ter um colchão de proteção que eu caio mais suavemente e tenho mais facilidade de levantar. Bom, a capacidade de resiliência aumenta. É um estilo de vida para manter a autoestima lá em cima. Tá? É simples, mas não quer dizer que é fácil. Depois você anota, presta atenção agora, são 7 níveis, mas vamos um por um. Tá? Primeira coisa, o vendedor ele precisa ter boa saúde. O que significa ter boa saúde? Dormir direito, se alimentar bem, ter um tempo para fazer uma atividade física. Tá bom? E aí você fala assim, cara, mas eu trabalho muito, não dá tempo. Esse é um problema, é por isso que a autoestima vai lá embaixo. Você trabalha demais, acha que não tem tempo para nada e daqui a pouco está doente, daqui a pouco está subnutrido, daqui a pouco está comendo muita porcaria, daqui a pouco está obeso, fora de forma, não consegue passar uma grande energia porque você não cuidou da sua saúde. Tá bom? São 7 níveis. Primeiro, saúde. Segundo, finanças. Como lidar com as finanças. Às vezes a gente tem uma grande dificuldade de ganhar mais dinheiro, mas não é tão difícil assim reduzir os custos, tá bom? Então, se a conta não está necessariamente no azulão, tá, você pode fazer um pacto com você mesmo ou um pacto familiar para reduzir os custos até que você tenha uma sustentabilidade financeira. Para quê? Para que você não fique pensando na dívida do boleto que você tem que pagar quando está fechando uma venda. É o pior veneno do vendedor, é querer fechar uma venda para pagar uma dívida. Tá? À medida que eu paro de financiar dívidas com o meu estilo de vida e começo a respeitar o que eu ganho para o que eu tenho que gastar, a vida fica mais suave, fica mais fluida, você tem a autoestima mais elevada porque você vai realmente se aliar ao cliente para entregar as melhores soluções e não ficar vendendo desesperadamente para poder pagar as contas, ok? Então, saúde e depois finanças. O terceiro nível qual que é? Gestão do tempo. A gestão do tempo normalmente é um tremendo complicador. Tá? É a gestão do tempo, a má gestão do tempo que impede a gente, por exemplo, de fazer uma atividade física. Como que a gente lida com isso? Tem várias formas, tem um monte de aplicativo, tem um monte de modelo, um monte de técnica, é só procurar na internet, mas uma simples é pegar uma agenda, e pode ser no papel mesmo, coloca lá os horários do dia e começa a colocar as atividades. Aqui eu paro para almoçar, aqui é a minha hora de ouro. O que é a hora de ouro? Das 9 a 15 do meio-dia é a hora que eu posso prospectar. Das 2 às 5 da tarde é a hora que eu posso prospectar. Nesses horários não faz nada a não ser prospecção. Tá? E depois, botar no CRM o que aconteceu, faz em outro momento. Tá? A hora da prospecção é a nossa hora sagrada, a nossa hora de ouro. Tá? A hora que você começa a arrumar na agenda os tempos, normalmente vão aparecendo brechas para você descansar, para você dormir, para você fazer atividade física, para você se alimentar. Então uma coisa está ligada à outra. Ok? Quarto estágio, quarto nível, relacionamentos. Eu preciso treinar, ter bons relacionamentos com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com meu pai, com o entregador, com o garçom, com todo mundo. Por quê? Porque é quando eu treino ser uma pessoa que se relaciona bem, é que eu consigo praticar isso com o cliente. Não adianta eu ficar só querendo ser um cara legal com o cliente, mas ser um panaca com todo mundo.
Não adianta, não funciona assim. Você vai acabar falando uma besteira, vai acabar falando algo que você não deveria, tá? Vai acabar se expressando de forma errada. Por quê? Porque você não tem treino. Então, o bom vendedor, ele é uma boa pessoa, acredite. Tá? Você vai começar a treinar, ser gentil com todo mundo, e aí você naturalmente, sem esforço nenhum, você vai ser gentil com o seu cliente. Tá? Quinto nível, super ligado ao relacionamento, é a expressão. Expressão, a gente fala demais ou a gente fala de menos. Quando a gente fala demais, o que acontece? Eu passo do ponto e acabo perdendo uma venda. Eu falo mais do que devia, depois me meto em encrenca. Eu falo demais e o cliente começa a olhar no relógio, começa a perder paciência, pega o celular. Tá? Ou eu falo de menos, eu não me expresso porque não tenho muita habilidade, eu sou tímido, sou introvertido e começo a ter problemas por causa da expressão. Tem que treinar a expressão, tá bom? Como a gente pode fazer isso com facilidade? Se você se expressa demais, se fala bastante, o vendedor normalmente fala bastante, fala demais. Tá? Faz um treino de ficar em silêncio. Não com o cliente, obviamente, tá? Mas você pode fazer isso em casa. E explica para o pessoal de casa, ó, eu estou fazendo um treinamento aqui e eu vou ficar em silêncio. E observa como é difícil ficar em silêncio se você não gosta. Observa e vai ficando em silêncio. O silêncio faz você dar mais atenção para os seus ouvidos, começa a ouvir melhor o cliente e vai falar nos momentos certos, tá bom? Se você é introvertido, começa a fazer um exercício de falar mais. Pega desafios, tá bom? Então eu vou falar mais do que eu costumo falar com a minha namorada, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais, na frente do espelho, tanto faz, mas pratica, tá? Pratica um pitch de vendas, pratica uma apresentação de vendas, tá? Faz um teste, escreve, pratica, tá? Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, sou treinador de vendedores e também de não vendedores. Não é só porque eles não estão comprando da gente, é porque a gente não consegue vender para eles. Vai treinando, eu treinei para chegar a esse pitch, tá bom? Aí você trabalha a expressão. Sexto nível, entendimento. Tá? O porquê que eu estou nessa profissão? Qual que é o motivo? Qual o benefício que eu posso trazer para as outras pessoas? Eu estudei tecnicamente sobre a minha profissão. Tá? Sem entendimento das coisas, simplesmente não dá certo. Tá bom? É muito comum vendedores serem muito bons de relacionamento, mas não terem muito conhecimento técnico. E tem uma tendência de falar assim, eu sei que eu tenho que estudar, mas eu nem vou esquentar muito a cabeça porque eu sou muito bom de conversa. Não funciona, simplesmente, tá? Porque vai começar a aparecer questões que você não sabe lidar por falta de questões técnicas e a autoestima abaixa, bom? Sétimo nível, consciência. Como que eu trabalho alinhando esses 7 níveis? Como que eu cuido da minha saúde, das minhas finanças, da minha gestão do tempo, dos meus relacionamentos, da minha expressão, do meu estudo e faço isso ficar tudo equilibradinho, com consciência. Consciência é como se você estivesse fora do seu corpo, tá? Observando você mesmo, vamos falar de uma outra forma, é como se eu fosse o diretor da peça de teatro onde o vendedor, que sou eu, sou o ator. Tá bom? Então eu vejo os atores, eu vejo todo o cenário, eu vejo tudo acontecendo de um ponto de vista de um observador. Tá? Então, observar é igual a ter consciência. A hora que eu ponho esse 7º nível junto com os outros, a minha vida começa a dar tudo certo e a minha autoestima sobe. Tá bom? Por que dá tudo certo na vida? Com a autoestima elevada, com o equilíbrio, equilíbrio às vezes é uma palavra difícil, vou mudar, com a harmonização das áreas da vida, a minha vida começa para frente. Tá? Por que é harmonização e não equilíbrio? Porque às vezes a gente realmente tem que dar ênfase para ganhar mais dinheiro, para trabalhar mais, para lidar com relacionamentos, para mexer com a expressão, para estudar mais, para ganhar consciência, para ter mais saúde, e assim vai, uma coisa leva a outra. Mas a partir do momento que você procura ir equilibrando, as coisas vão dando certo. Por exemplo, eu tenho mais saúde porque eu dormi bem, e aí eu acordo de super bom humor, mais disposto. Então o meu tempo começa a funcionar melhor. E aí eu me expresso melhor porque eu estou de bom humor e eu me dou bem com as pessoas. E eu começo a ter reflexões onde o entendimento e a consciência colaboram a meu favor. Viu como funciona? É um estilo de vida. Como eu falei, depois pega, anota os 7 níveis, vê se faz sentido para você. Quiser trabalhar em outros níveis, não tem problema. Desde que faça uma análise abrangente, holística das áreas da sua vida, tá bom? Procura não deixar nada de fora. À medida que eu tenho que sair para trabalhar, mas eu estou muito bem de relacionamentos com a minha família, eles vão compreender e não vai ter crise.
Tá? Nada pior do que aquele símbolo do chefe de família que sai para trabalhar, fica anos fora e volta com o dinheiro para pagar a faculdade dos filhos, para dar um carro, para ter uma casa na praia e tem um relacionamento esfacelado porque ele não estava presente. Tá bom? Então é muito mais fácil ter um pacto familiar. Ah, tudo bem, trabalha bastante, mas o almoço de domingo é sagrado. Qualquer coisa nesse nível. Tá bom? À medida que a gente vai harmonizando, tentando harmonizar as áreas da vida, a gente vai sendo ajudado por todas as outras áreas e tudo vai dando certo. É assim que eu levo a minha vida e eu posso afirmar que normalmente minha autoestima está sempre elevada, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Meu nome é Ricardo Ricchini, sou treinador de vendedores e aqui tem negócio.